Bom dia, meus queridos irmãos, graça e paz. Vamos iniciar aqui uma breve exposição aqui sobre o livro de Jonas, né? O profeta Jonas, considerado aí como um dos profetas menores. E eu gostaria de iniciar com uma oração. Oremos. Santo Deus e Pai, nós queremos agradecer ao Senhor por este momento de aprendizado que estamos aqui praticando, Pai, não algo aleatório, mas é a Tua palavra. E a Tua palavra é uma palavra inspirada pelo Senhor. Então, que ela venha ministrar nossos corações, o Senhor nos dê entendimento para que nós possamos praticá-la, executá-la da melhor forma possível. Nos ensina, nos ajuda, Deus. Nós dependemos do Senhor para fazer o que fazemos. Em nome de Jesus. Amém. Bom, meus irmãos, então eu começo aqui, né, no livro de Jonas, trazendo para os irmãos o que se trata o livro de Jonas, né? Uma grande ideia. É um livro que vai trazer uma narrativa, né, uma narrativa histórica. Os principais personagens que nós destacamos aqui fazendo a leitura do livro é Deus, o profeta Jonas, os marinheiros e os ninivitas. Nós vamos ter em cima desses 4 personagens. Para poder fixar melhor, para quando nós olharmos para o livro de Jonas, nós já temos um panorama, sabemos o que está acontecendo nesse livro, né? Antes de iniciar, entrando no texto, algumas informações elas são importantes para que a gente possa entender em que cenário isso está acontecendo, o porquê que Jonas está indo até a cidade de Nínive, o porquê que ele foge. Então, tem todo um cenário por trás disso. Então, como plano de fundo, eu fiz uma pequena pesquisa e gostaria de compartilhar com os irmãos, né? Antes de adentrar no texto. Essas informações são importantes. Além do livro de Jonas, este profeta ele é citado somente uma outra oportunidade no Antigo Testamento. Até na aula anterior nós comentamos sobre isso, que é lá no livro de 2 Reis, capítulo 14, versículo 25. E qual é a situação que ele é mencionado na Bíblia, né, no Antigo Testamento? É durante o reinado de Jeroboão II, considerado um dos piores reis de Israel. Jeroboão II, ele não fazia o que agradava ao Senhor, e com isso fazia com que o povo de Israel pecasse. E aqui nesse texto, nesse trecho de 2 Reis, nós vamos ver a misericórdia de Deus alcançando o povo israelita. Quando nós falamos nos profetas, automaticamente nós lembramos que profetas, eles traziam a mensagem de Deus para o povo de Deus. Para que o povo de Deus abandonasse os ídolos, para que o povo de Deus retornasse para o Senhor. Esse era o principal foco dos profetas. Sempre com essa ideia. E aí nós estamos aqui diante de nós, Jonas, e ele viveu isso aqui. Ele compartilhou, ele recebeu de Deus uma mensagem, ele levou a Jeroboão, ele levou essa mensagem vinda da parte de Deus, e Deus deu livramento para o povo. Então ali, Jonas, ele viu a misericórdia de Deus acontecendo. Então, antes de ele receber essa missão para ir até Nínive, como nós vamos ver aqui no livro, no texto, ele já sabia que Deus era um Deus misericordioso. E isso é um ponto importante para nós lembrarmos o porquê que o desfecho vai acontecer da forma que vai acontecer no livro de Nínive. Alguns pregadores costumam mencionar que talvez o motivo de Jonas ter não ido para Nínive seria o medo. Mas será que foi o medo mesmo? Nós vamos verificar essas informações se o texto está dizendo isso para nós, né? A cidade de Nínive, ela era a capital da Assíria, o império que destruiu o reino de Israel do norte, ou seja, ela já não era bem vista pelo povo de Israel. E, consequentemente, Jonas também não via Nínive com bons olhos. Uma cidade má. Alguns alguns estudiosos vão dizer que eles arrancavam os olhos das pessoas, eles faziam pirâmides com as cabeças das pessoas. E era um povo mau, era um povo rebelde, né? E aqui nós vamos achar uma coisa muito interessante, que algumas pessoas vão dizer que Jonas está fugindo de medo dessa situação. Ah, não, eu sou um profeta de Israel e Deus vai me mandar para aquela cidade onde eles matam os servos de Deus, onde eles perseguem, onde eles são maldosos. Então nós temos assim algumas divisões importantes antes de começar o livro, para a gente poder entender como vai se caracterizar
história narrada aqui no livro do profeta Jonas. Nós temos algumas divisões importantes. E ela acontece de uma forma assim, um pouco curiosa. O capítulo 1 e o capítulo 3, e automaticamente o capítulo 2 e o capítulo 4. Ele dá assim, um pequeno salto, né? Onde o capítulo 1 e o capítulo 3 eles vão relatar o encontro de Jonas com não-israelitas. Isso é um fato curioso porque, como nós vimos, os profetas geralmente eles eram endereçados ao povo de Israel. Mas aí nós temos essa situação que Jonas ele vai ser encaminhado a não-israelitas. O primeiro encontro com não-israelitas acontece aonde? No capítulo 1, no qual podemos acompanhar nos versos dos 5 a 16. Né? Todos os marinheiros, quem tiver com suas Bíblias abertas, né? Todos os marinheiros ficaram com medo e cada um clamava ao seu próprio Deus. O versículo 6 vai dizer, o capitão dirigiu-se a ele e disse, como você pode ficar aí dormindo? Ele teve um encontro ali com aqueles marinheiros em um navio enquanto ele fugia e fazia a sua viagem. Nós vamos ver isso quando nós começamos a destrinchar um pouco mais sobre a estrutura do livro. Esse foi o primeiro encontro. Sendo que estes acabam se rendendo a Deus, ao Deus de Israel, mesmo Jonas não tenha feito um esforço para isso. Jonas ele pega a embarcação, ele não tem um interesse de falar do amor de Deus para aqueles marinheiros, e a circunstância faz com que aqueles marinheiros eles encontrem o amor de Deus, eles encontrem a misericórdia de Deus, mesmo eles estando numa situação muito complicada, que é o que nós vamos ver mais à frente. O segundo encontro com não-israelitas vai acontecer no capítulo 3. Jonas vai pregar aos ninivitas e outra vez, sem fazer algum tipo de esforço, entre aspas, né? A misericórdia de Deus recai sobre todo o povo. Uma cidade imensa que levaria 3 dias para ser percorrida e é percorrida em apenas um dia. E ele trouxe apenas um sermão, e um curto sermão, que dizia, daqui a 40 dias Nínive será subvertida. Algumas traduções, como a que eu tenho aqui em mãos, a NVI, vai falar destruída. Mas a Ara, a Almeida Corrigida, eu creio que ela vai falar subvertida. E essa palavra ela me chamou a atenção. O que é esse subverter? Né? No grego, essa palavra ela tem o sentido de destruição ou de revirar. Vai transformar, se mudar, voltar. Então, esses dois cenários eles podem ser encontrados nessa palavra subverter. E ela não está no texto em vão. Nós vamos seguindo. Então, no capítulo 1, e daqui a pouco eu vou falar para os irmãos como que se dá esses dois encontros, o que acontece de crucial nesses dois encontros. No capítulo 1, Jonas demonstra o seu poder sobre... Perdão, irmãos. Deus demonstra o seu poder sobre a criação e concede misericórdia aos pecadores, que com temor se arrependem, enquanto ensina ao seu servo desobediente a sua vontade. Nós vamos ver isso no versículo 1 ao versículo 3, da seguinte forma. Estamos diante da fala de Deus incumbindo o seu servo a se dirigir até a cidade de Nínive e pregar contra ela por contra a sua maldade. Porém, o mesmo decide tomar outro destino, distanciando-se da direção que Deus lhe tinha ordenado. Nos versículos 4 ao 7, nós vamos ter a fala de que Deus manifesta o seu poder através da natureza, e o servo que estava em fuga é desafiado pelos marinheiros a declarar a qual Deus ele servia, a fim de obterem o livramento da morte. Então, quando nós vamos pegar esses 3 versículos aqui, uma situação adversa, o navio está turbulento, as águas estão agitadas, e Jonas está no fundo do navio, dormindo, tranquilo. Aqueles marinheiros tinham clamado a seus deuses, já tinham feito de tudo para poder receber o livramento, e Jonas está tranquilo. E aí acontece até uma coisa interessante, porque quando eles vão para ele perguntar de onde tu veio, quem tu és, ele na maior frieza ele vai dizer, eu sou hebreu, e o meu Deus é o Deus que criou os céus e a terra. E dá um desespero na cabeça deles. Cara, se tu tem um Deus, o teu Deus é o Deus que criou os céus e a terra, e nós estamos no meio da tempestade, cara, pelo amor de Deus, foi o que tu fez. Clama para esse Deus para acalmar isso aqui. Aí o que a gente pode fazer aqui para que isso se resolva? E Jonas, mais uma vez, com o intuito de fuga, porque ele já está se dirigindo à direção oposta, como nós vimos aqui no versículo 1 e no versículo 3, ele diz, me lancem ao mar. Ele entrega a própria vida na mão daqueles homens para morrer.
A vontade de Jonas era melhor para ele morrer do que ele ir até a cidade de Nínive cumprir aquilo que Deus estava determinando para ele. De quão duro endurecido estava seu coração. Porque ele sabia o que iria acontecer. Vocês lembram quando nós tivemos a situação com Jeroboão? Segundo, quando Deus tem misericórdia do povo, Jonas, no fundo do seu coração, ele já sabia o que Deus estava preparando para aquela nação, para aquele povo, para aquela cidade. Aí nós vamos no 8 ao 16, o profeta revela a sua identidade e demonstra todo o seu desinteresse em cumprir, né? Em cumprir a sua missão, ao ponto de entregar a sua vida à morte. Ele não tem interesse algum em cumprir a sua missão. Então, o capítulo 2, nós vamos seguindo. Deus responde ao clamor angustiado do seu servo com misericórdia e lhe proporciona o escape, para que este cumpra a sua missão. Muitas das vezes, trazendo já uma pequena aplicação prática para as nossas vidas no dia de hoje, não necessariamente Deus ele vai nos proporcionar alguns livramentos ou a solução de alguns problemas para que nós possamos nos deleitar sobre eles. Mas é porque Ele tem uma missão para cumprir através de nós, através daquela situação que nós passamos. Deus tem sempre um propósito muito maior e melhor do que os nossos. Os propósitos de Deus se cumprem em nossas vidas não para nos beneficiar, mas para o seu próprio benefício. E aqui Deus vai dar um livramento a Jonas, que quando ele disse, me joguem ao mar, os marinheiros eles tentam fazer alguma situação lá, para não jogarem ele no mar. Mas não tem outra solução, eles acabam jogando. E Jonas vai ao fundo do mar, e Deus vai preparar o escape para ele. Então é por isso que Deus ele responde, e lá ele clama a Deus. Quando nós vemos no versículo 1 ao versículo 3, essa pequena divisão, que eu já estou na estrutura, né? De forma angustiada, o servo clama a Deus e recebe resposta, mesmo no mais profundo dos mares, lá Deus está. Ou seja, em qualquer situação, Jonas sabia que Deus estava. E ele clama. E ali ele recebe uma resposta do Senhor. Mas não para o seu próprio benefício, para cumprir os benefícios de Deus. Os versículos 4 e o versículo 7, quando o servo de Deus pensa que não há mais solução, Deus com a sua forte mão providencia o escape. Mesmo que a situação seja a mais adversa possível, o servo deve sempre lembrar do Senhor Deus. Nós podemos passar por diversas situações, mas nunca esqueçamos que Deus ele tem sempre o escape. Não há situação que seja irreversível para Deus. Deus ele tinha um propósito de salvar a nação de Nínive, de levar a misericórdia até a cidade de Nínive. E ele vai reverter uma situação onde Jonas está no mais profundo do abismo, como ele mesmo vai dizer no texto, para poder fazer o seu propósito. O versículo 8 e o 10 vai dizer da seguinte forma: aqueles que se entregam à idolatria não alcançam misericórdia. Porém, os que entendem que a salvação vem do Senhor, este sim alcança misericórdia. É necessário haver esse entendimento. Os versículos 8 e o 10, ele diz da seguinte forma: por isso lhes perguntaram, diga-nos quem é o responsável por esta calamidade, qual é a sua profissão, de onde você vem, qual é a sua terra, a que povo você pertence? E ele responde, eu sou hebreu, adorador do Senhor, o Deus dos céus e que fez o mar, a terra e o mar. Então quando entendemos, né, aqueles que se entregam à idolatria, eles não alcançam misericórdia. Enquanto aqueles marinheiros, eles estavam buscando seus ídolos, eles não alcançaram misericórdia. Enquanto eles estavam buscando seus deuses, eles não alcançaram misericórdia. Mas quando eles entendem, quando eles percebem, quando Deus manifesta seu poder diante deles, através da natureza, depois daquela calmaria, e eles se voltam para Deus. E ali eles alcançam misericórdia. Então, quando as pessoas elas se entregam à idolatria, elas não alcançam misericórdia. Porém, quando elas entendem a salvação que vem do Senhor, este sim alcança misericórdia. Diante do capítulo 3 de Jonas, Deus deu ao seu servo a mensagem que deveria ser anunciada. E através desta, os pecadores se arrependem, se humilham e alcançam misericórdia. Nos versículos de 1 a 4, após receber o direcionamento de Deus, o seu servo leva a mensagem curta e direta ao povo.
A cidade era muito grande. Como nós falamos lá no plano de fundo no início, levaria mais de 3 dias para ser percorrida. Porém, o servo de Deus fez tudo em apenas um dia, anunciando de forma bem objetiva. E o que ele anunciava? Em 40 dias, Nínive seria subvertida. E ele vai falando, e é o mesmo sermão, é a mesma mensagem dentro de toda essa cidade. Lá no final do livro, nós vamos ver que Deus vai citar que são cerca de 120 mil pessoas ali naquela cidade de Nínive. E aí, esse sermão ele se replica momento após momento. Ele sai falando e vai declarando o que iria acontecer. Só que no versículo 5 e ao 9, quando essa mensagem chega aos ouvidos daquele povo violento, eles se arrependem e se humilham. A começar do seu rei, até os animais foram incluídos nos decretos do rei. Ou seja, o rei ele entende aquela mensagem curta, objetiva e simples, mas pesada, mas ele entende que ele precisa voltar-se a Deus. Ele precisa fazer. Enquanto Jonas queria. O texto vai falar de subverter. Jonas aguardava que subverter fosse a destruição. Na cabeça de Jonas era a destruição, mas nos planos de Deus não era a destruição. Era assim que o intuito que o povo ele se voltasse para Deus. E nós muitas vezes estamos num cenário semelhante a esse, onde nós vemos a criminalidade em nossa cidade crescendo, e às vezes a gente vê que determinadas pessoas elas precisam, mas antes que elas morressem, mas antes que essas pessoas não estivessem mais em nosso convívio, às vezes até dentro da nossa própria igreja. É um crente que está sempre conosco, está sempre lá fora, entra e sai da igreja, não se firma, e a gente diz, para aquela pessoa ali não tem jeito. Mas Deus, esse texto ele vai se encaixar, essa palavra de subverter, é nesse sentido de voltar. E a subversão que Jonas imaginava era a destruição, mas para Deus não. No versículo 10 do capítulo 3, adiantando um pouco mais, Deus concede sua misericórdia ao povo pecador, após observar que se converteram dos seus maus caminhos. Então, nessa estrutura do capítulo 3, Deus ele deu ao seu servo uma mensagem que deveria ser anunciada. E através dessa mensagem, os pecadores eles se arrependem, se humilham e alcançam a misericórdia. Adiantando ainda entre o versículo 5 ao versículo 9 do capítulo 3, quando a mensagem chega aos ouvidos daquele povo violento, eles se arrependem, se humilham, e a começar do rei até os animais foram incluídos no decreto, não escapou ninguém. No versículo 10, Deus concede a sua misericórdia ao povo pecador, após observar que se converteram dos seus maus caminhos. E aí nós chegamos no capítulo 4, que é o último capítulo deste livro. O que nós vamos ter lá no capítulo 4? O servo de Deus fica irado com a misericórdia de Deus sobre os pecadores e é ensinado sobre o valor de suas vidas para Deus. Como nós podemos observar isso no texto? No versículo 1 ao versículo 5, o servo de Deus ele mostra todo o seu descontentamento para com Deus e ora de forma áspera, ao ponto de pedir a morte. Ele sabia que Deus teria compaixão e misericórdia do povo. E mesmo sendo indagado por Deus, devido à sua atitude, ele sai da cidade a fim de ver o que iria acontecer com a cidade. Então, mais uma vez aqui, nesses versos aqui, nós vamos encontrar essa palavra morte. Assim como lá no início ele diz que ele se entrega para os marinheiros e não, me lancem no mar. Ele pediu a morte. Aí mais uma vez aqui, quando chega no 5, ele pede a morte de novo. Acabou que queria morrer. Para ele era mais vantajoso morrer do que ver aquele povo violento se arrepender. E muitas das vezes, em nossas igrejas, a gente não é que nós estamos morrendo fisicamente, mas espiritualmente acabamos morrendo por causa dos nossos maus desejos do coração. Quando nós entendemos que nós devemos amar o nosso próximo, e nós deixamos isso de lado, e só queremos amar aqueles que nos amam, quando nós deixamos de praticar isso, nós estamos morrendo espiritualmente. Nós estamos dizendo para Deus, eu prefiro morrer do que amar aquele meu irmão que
está mal comigo. Aquele irmão que me acusou de alguma coisa que eu não fiz, aquele irmão que falou mal de mim. É como se eu desejasse a morte. Não fisicamente, mas espiritualmente. Lá no íntimo, a gente está morrendo. E Jonas, ele fala, eu quero morrer. É melhor morrer. Isso lá no versículo 5. Quando chega no versículo do 6 ao 10, Deus usa uma planta para dar uma lição no seu servo, mostrando a ele que a vida do homem tem muito mais valor. E este, embora acometido pelo pecado, é o alvo da misericórdia de Deus. Mesmo assim, o servo alega que seria melhor morrer do que viver. E as últimas palavras dele no livro continuam afirmando que seria razoável morrer só de raiva. Então, mais uma vez, nós vamos aqui ver essa palavra, esse termo, essa forma como Jonas ele se expõe diante da situação, ele prefere morrer. E isso é nítido. Quando ele está no fundo do abismo, lá no ventre do peixe, que ele clama a Deus, nós vamos observar que ele não pede perdão para Deus. Ele não se arrepende. Ele clama a Deus porque sabe que Deus age. E Deus vai agir porque Deus tem um propósito para aquela cidade. E Deus alcança ele com misericórdia, embora ele não use o termo do arrependimento. Mas ele sabe que ele tem uma missão a cumprir. E aí, no final do capítulo 2, ele vai dizer, eu irei cumprir os meus votos com o Senhor. Mas quando chega no 4, ele vem novamente e confronta Deus. Eu quero morrer. Esse povo aí é mau. E no versículo 11 do capítulo 4, Deus finaliza dizendo, vejam só, o livro de Jonas, ele inicia com Deus falando e ele termina com Deus falando. Deus finaliza dizendo que o povo vive da forma que vive por não saber discernir a mão esquerda da direita. Algumas versões dizem que são crianças e não entendem. E finaliza perguntando, e eu não terei compaixão dos pecadores? Algumas versões vão dizer que eram crianças. Eu não sei se alguns dos irmãos vão ter essa versão aí. Mas uma das versões que eu li falava isso. E essa versão que eu usei aqui, ele vai dizer da seguinte forma. Eles não sabem discernir da mão direita para a mão esquerda. Como uma criança. Uma criança não sabe discernir o que é esquerda, o que é direita. E a misericórdia, a compaixão de Deus recai sobre essas pessoas. E Jonas, o servo de Deus, ele está lá, uma planta cresce sobre a sua cabeça, faz uma sombra, ele se alegra, ele acha maravilhoso, e o verme vai, dado por Deus, destrói aquela planta, ele fica no sol, ele se estressa, ele prefere morrer de novo, e aí e Deus vai confrontá-lo, terminando confrontando ele. E esse confronto que Jonas ele recebe da parte de Deus, quando Deus fala, não terei compaixão dos pecadores, ela é endereçada a nós. Como tem sido a nossa postura diante das diversas situações que são postas em nossas mãos, em nossas igrejas, em nosso ambiente de trabalho todos os dias? Será que temos compartilhado o amor de Deus, a graça e a misericórdia de Deus, ou temos ignorado as pessoas, simplesmente vivendo no nosso mundo, achando que o nosso ego, o nosso eu é que tem que prevalecer? Então nós concluímos da seguinte forma: Deus sempre está a revelar o seu amor e dispensar misericórdia sobre o homem caído no lamaçal do pecado. Ele odeia o pecado, mas ama o pecador. Desta forma, precisamos entender que o alvo de Deus são todos aqueles que entendem a sua situação pecaminosa e se humilham e se voltam para Deus. Foi o que aconteceu com os ninivitas. Foi o que aconteceu com aqueles marinheiros. Eles entenderam que Deus, o Deus de Israel, era o Deus Todo-Poderoso e eles se voltam para Deus. Precisamos entender que Jonas somos nós, que muitas das vezes queremos ter um senso de justiça mais elevado do que Deus. Achamos que certas pessoas do nosso convívio ou não merecem ser alcançadas pelas misericórdias divinas. Em muitas oportunidades, queremos ser os detentores da verdade e o referencial de alto padrão de santidade, ao mesmo passo que esquecemos de pôr em prática o amor que devemos ter uns pelos outros, pois Deus é rico em misericórdia, abomina o pecado, mas perdoa e restaura o pecador arrependido que se volta para os seus braços.
A misericórdia de Deus alcançou tanto os ninivitas como o próprio profeta, que era o encarregado da missão. Eu e você somos o alvo da misericórdia de Deus. Que Cristo Jesus possa ir finalizando, trazendo a grande, depois de todo esse apanhado, né? Qual seria essa grande ideia extraída desse texto? O que esse livro de Jonas ele quer nos apresentar? Que o poder de Deus alcança os pecadores que se humilham com temor, ensinando a seu servo o valor da vida do homem para si. O homem tem valor para Deus. E ele nos ensina, através desse livro, que o seu poder alcança pecadores que se humilham com temor. E ele ensina a cada um de nós o valor que o homem tem para ele. Então, que nós possamos compreender isso todos os dias em nossas vidas. Que Cristo Jesus abençoe a sua palavra em nossos corações. Amém.